Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Escravidão no Brasil. O processo de escravidão no Brasil envolveu tanto os povos indígenas, quanto os africanos trazidos como escravos. Ambos foram submetidos a condições de trabalho forçado e exploração durante o período colonial. No entanto, as formas de escravidão e as resistências enfrentadas foram diferentes para cada grupo. Os indígenas foram os primeiros a serem submetidos à escravidão pelos colonizadores portugueses. No início da colonização, muitos indígenas foram capturados e escravizados para trabalhar nas lavouras, nas minas e nas atividades econômicas dos colonos. No entanto, devido às doenças e à resistência indígena, a escravidão dos nativos não foi tão duradoura quanto a dos africanos. Com o aumento da demanda por mão de obra, os africanos começaram a ser trazidos em grande número para o Brasil como escravos. Eles foram capturados em suas terras de origem, principalmente na África Ocidental, e trazidos à força em navios negreiros para serem vendidos nos mercados brasileiros. A escravidão dos africanos foi baseada em um sistema racial, no qual a cor da pele determinava a condição de escravo. No entanto, tanto os indígenas quanto os africanos resistiram à escravidão de diferentes maneiras. As formas de resistência dos escravos incluíam fugas e formações de quilombos. Tanto indígenas quanto africanos fugiam das fazendas e dos engenhos para buscar refúgio em comunidades autônomas conhecidas como quilombos. O quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares, que resistiu por décadas às tentativas de repressão dos colonizadores. Rebeliões e revoltas. Tanto indígenas quanto africanos organizaram rebeliões e revoltas contra seus senhores e contra o sistema escravista. Um exemplo notável é a Revolta dos Malês, ocorrida em 1835 na Bahia, liderada por escravos africanos muçulmanos. Preservação cultural e religiosa. Tanto indígenas quanto africanos mantiveram suas tradições culturais e religiosas como forma de resistência. Eles preservaram suas línguas, crenças, rituais e práticas espirituais, apesar da opressão e da imposição do cristianismo pelos colonizadores. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Escravidão no Brasil. O processo de escravidão no Brasil envolveu tanto os povos indígenas, quanto os africanos trazidos como escravos. Ambos foram submetidos a condições de trabalho forçado e exploração durante o período colonial. No entanto, as formas de escravidão e as resistências enfrentadas foram diferentes para cada grupo. Os indígenas foram os primeiros a serem submetidos à escravidão pelos colonizadores portugueses. No início da colonização, muitos indígenas foram capturados e escravizados para trabalhar nas lavouras, nas minas e nas atividades econômicas dos colonos. No entanto, devido às doenças e à resistência indígena, a escravidão dos nativos não foi tão duradoura quanto a dos africanos. Com o aumento da demanda por mão de obra, os africanos começaram a ser trazidos em grande número para o Brasil como escravos.
Eles foram capturados em suas terras de origem, principalmente na África Ocidental, e trazidos à força em navios negreiros para serem vendidos nos mercados brasileiros. A escravidão dos africanos foi baseada em um sistema racial, no qual a cor da pele determinava a condição de escravo. No entanto, tanto os indígenas quanto os africanos resistiram à escravidão de diferentes maneiras. As formas de resistência dos escravos incluíam fugas e formações de quilombos. Tanto indígenas quanto africanos fugiam das fazendas e dos engenhos para buscar refúgio em comunidades autônomas conhecidas como quilombos. O quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares, que resistiu por décadas às tentativas de repressão dos colonizadores. Rebeliões e revoltas. Tanto indígenas quanto africanos organizaram rebeliões e revoltas contra seus senhores e contra o sistema escravista. Um exemplo notável é a Revolta dos Malês, ocorrida em 1835 na Bahia, liderada por escravos africanos muçulmanos. Preservação cultural e religiosa. Tanto indígenas quanto africanos mantiveram suas tradições culturais e religiosas como forma de resistência. Eles preservaram suas línguas, crenças, rituais e práticas espirituais, apesar da opressão e da imposição do cristianismo pelos colonizadores. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br. resumoparaaaulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Escravidão no Brasil. O processo de escravidão no Brasil envolveu tanto os povos indígenas, quanto os africanos trazidos como escravos. Ambos foram submetidos a condições de trabalho forçado e exploração durante o período colonial. No entanto, as formas de escravidão e as resistências enfrentadas foram diferentes para cada grupo. Os indígenas foram os primeiros a serem submetidos à escravidão pelos colonizadores portugueses. No início da colonização, muitos indígenas foram capturados e escravizados para trabalhar nas lavouras, nas minas e nas atividades econômicas dos colonos. No entanto, devido às doenças e à resistência indígena, a escravidão dos nativos não foi tão duradoura quanto a dos africanos. Com o aumento da demanda por mão de obra, os africanos começaram a ser trazidos em grande número para o Brasil como escravos. Eles foram capturados em suas terras de origem, principalmente na África Ocidental, e trazidos à força em navios negreiros para serem vendidos nos mercados brasileiros. A escravidão dos africanos foi baseada em um sistema racial, no qual a cor da pele determinava a condição de escravo. No entanto, tanto os indígenas quanto os africanos resistiram à escravidão de diferentes maneiras. As formas de resistência dos escravos incluíam fugas e formações de quilombos. Tanto indígenas quanto africanos fugiam das fazendas e dos engenhos para buscar refúgio em comunidades autônomas conhecidas como quilombos. O quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi dos Palmares, que resistiu por décadas às tentativas de repressão dos colonizadores. Rebeliões e revoltas. Tanto indígenas quanto africanos organizaram rebeliões e revoltas contra seus senhores e contra o sistema escravista.
Um exemplo notável é a Revolta dos Malês, ocorrida em 1835 na Bahia, liderada por escravos africanos muçulmanos. Preservação cultural e religiosa. Tanto indígenas quanto africanos mantiveram suas tradições culturais e religiosas como forma de resistência. Eles preservaram suas línguas, crenças, rituais e práticas espirituais, apesar da opressão e da imposição do cristianismo pelos colonizadores. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br